Vamos para o PET 3, semana 5, segundo ano. E o tema dessa semana, iluminismo. Então, vamos começar. A liberdade conduzindo o povo. É um quadro de Eugène Delacroix, 1830. Então, a liberdade conduzindo o povo, nesse quadro do século XIX, a temática é claramente identificável, como vocês podem observar aí, como pertencente à Revolução Francesa e às ideias defendidas pelos filósofos iluministas. No centro, como vocês podem observar, aqui em destaque aparece a personificação de um dos fatores da famosa tríade do ideário francês. Qual seria? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aqui no quadro, como vocês podem observar, é uma mulher, certo? O, do povo e que incita os companheiros a seguir em frente. Como vocês podem observar a postura dela. Vamos em frente. Ela incita o povo a seguir em frente. E o peso do quadro está justamente onde? Aqui, na parte inferior, que infelizmente está dando para mostrar por inteiro. Por quê? Devido aos corpos que jazem sobre os pés do povo. Agora, por outro lado, o centro geométrico coincide com o centro de atenção, destacando-se o quê? Justamente esse homem aqui, esse que está aqui, é, que suplica à mulher liberdade. Ela olha para os companheiros e não para a frente. Mas ela olha como se estivesse como se estivesse os convocando ao combate ou à liberdade. Uma de suas mãos empunha a bandeira francesa, enquanto na outra vemos a baioneta. O que parece, analisando assim, sugerir o quê? Não há liberdade sem luta. Certo? Então é um dos quadros que foi inspirado pelo ideário, pelo pensamento dos filósofos, dos pensadores iluministas. Mas, vamos lá, pessoal, o iluminismo, na realidade, o que é que ele foi? O século XVIII conheceu várias revoluções. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa e também a Revolução Intelectual. E o auge da Revolução Intelectual e Filosofia se deu com o Iluminismo, também chamado de Ilustração, ou Filosofia, como foi colocado aqui, como alguns falam também, Filosofia das Luzes, certo? Então, esse movimento iniciado na Inglaterra e rapidamente difundido pelo norte da Europa. Condenava o que? O antigo regime, combatendo assim os combatendo, no caso, o absolutismo monárquico, que era considerado um sistema injusto, por impedir a participação burguesa nas decisões políticas e impedir a realização de seus ideais. Então ele combatia também o mercantilismo, que impediu a livre iniciativa e o desenvolvimento espontâneo do capitalismo. E o poder da igreja, pois esse poder baseava-se em quê? Em verdades reveladas pela fé. Isso se chocava com a autonomia intelectual defendida pelo racionalismo iluminista. Então, as suas ideias tinham por base o racionalismo, isto é, a primazia da razão humana, tá certo? Como fonte de conhecimento. É, os iluministas, inclusive, eles sonhavam, na realidade, eles pensavam um mundo perfeito, regido pelos princípios da razão, sem guerras, sem injustiças sociais, onde todos pudessem expressar livremente seu pensamento, visto pelos intelectuais como um movimento que iluminava a capacidade humana de criticar e almejar um mundo melhor. Transformou o século XVII no século das luzes. Os iluministas eles teorizavam sobre um mundo novo que correspondia ao início da Revolução Industrial e que seria completado com a Revolução Francesa. As raízes, pessoal, do iluminismo estão no progresso científico advindo do Renascimento.
Então esse movimento repercutiu sobre todo o mundo, antes mesmo de influenciar a Revolução Francesa, que estava por vir. Teve influência sobre a Revolução Americana, que resultou em quê? Na formação dos Estados Unidos. Continuando. Vamos lá, pessoal. A principal característica das ideias iluministas era o quê? A explicação racional para todas as questões que envolvem a sociedade. Em suas teorias, alguns pensadores iluministas, como filósofos e juristas, preocupavam-se com as questões políticas, sociais e religiosas, enquanto outros, como os economistas, procuravam uma maneira de aumentar a riqueza das nações. De modo geral, esses pensadores defendiam a liberdade, a justiça e a igualdade social. Estados com divisões de poderes e governos representativos. Eles acreditavam que esses elementos eram essenciais para uma sociedade mais equilibrada e para a felicidade do homem. Então aqui, pessoal, os principais pensadores que nós podemos colocar aqui foram o francês Voltaire, que na realidade ele simboliza se voltando aqui, em relação ao liberalismo, vamos falar em termos de os principais filósofos, a gente pode colocar Voltaire, Montesquieu, Rousseau, e no campo econômico, aí nós temos dois aí, principal, o Quesnay e o Smith, tá certo? Agora, em relação ao Voltaire, ele simboliza o esclarecimento, mais ou menos como Lutero simboliza a reforma e Leonardo da Vinci, a renascença italiana. Então, Voltaire é mais conhecido como um campeão da liberdade individual. Considerava como totalmente bárbaras todas as restrições à liberdade de expressão e de opinião. Certo? Então, ele expressando isso, até uma frase dele muito conhecida, é, que ele diz o seguinte: não concordo com uma única palavra do que dizei, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Incrível, mas de fato, isso é tipo do pensamento liberal. Então, se havia, porém, uma forma de opressão que odiasse, esta era a tirania da religião organizada. Então, Voltaire, o que acontece? Ele trovejou, vou falar assim, contra a crueldade da igreja e torturar e queimar homens inteligentes que se atrevessem a pôr em dúvida seus dogmas. Algo muito comum naquela época em relação à igreja. Né? Então, ele defendia a liberdade de religião e de pensamento comum, a igualdade perante a lei. A burguesia francesa simpatizou com suas ideias, porque elas se adequavam às suas necessidades. Por outro lado, pessoal, em consequência de um de seus panfletos ridicularizando nobres e funcionários, ele foi encarcerado na Bastilha e depois exilado para a Inglaterra, onde permaneceu por 3 anos, e foi onde ele escreveu sua primeira obra filosófica, Cartas Inglesas, onde divulgava as ideias de Newton e Locke, aos quais ele passara a considerar como dois dos maiores gênios que já tinham existido, certo? Inclusive ele comentava, não é mais aos homens que me dirijo, é a você, Deus de todos os seres, de todos os mundos, de todos os tempos. Então vamos lá, pessoal, para o próximo. Aqui é outro grande filósofo, que é o Montesquieu. Grande escritor francês, certo? Suas teorias políticas sugeriram que os grandes países deveriam adotar o despotismo esclarecido, os médios, a monarquia constitucional, e os pequenos, a república. Em seu livro aqui, O Espírito das Leis, de 1748, ele criticou os costumes de seu tempo, ficando muito conhecido pela sua doutrina dos três poderes, que defendia como meio para garantir a liberdade a divisão do poder político em três partes: legislativo, executivo e judiciário. Ele alegava o seguinte, que é uma
é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, essa obra inspirou os redatores da Constituição de 1791 e tornou-se o quê? Uma fonte das doutrinas constitucionais liberais, que repousam na separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Claro, ele tentou, como ele mesmo colocava, que um poder freia o outro, vai frear o outro. O objetivo era esse, para um poder se sobressair ao outro. E caso isso ocorra, isso aí dá margem ao totalitarismo. Entende? Então, cada poder tem que respeitar o outro. E isso é fundamental na concepção do pensamento de Voltaire. Então, como ele também defendia, como Voltaire, ele não defendia as populações, diz que ele não defendia determinadas populações mais pobres, mas não era bem isso, era a questão do pensamento dele, muitas vezes não atingia, acreditava que não atingia a classe das pessoas mais pobres. Na verdade, esses pensadores eram coerentes, pois eles defendiam somente os interesses, na realidade, da classe social que despontava como revolucionária. Entende? Então, aí outras alegações eram justamente nesse sentido, que eles se voltavam para aqueles interesses deles. Porém, o que eles deixavam, o que eles colocaram, foram determinadas, como essa questão aí, a divisão do poder, dos poderes, foi fundamental, e isso aí veio a colaborar com toda a sociedade, independente seja pobre, rico, independente, porque colocou um poder para frear o outro, e a partir do momento que o poder freia o outro, na realidade, há mais possibilidade de haver liberdade, há mais possibilidade de haver democracia, certinho? Então, vamos lá, continuando. É, o outro aqui, de Jacques Rousseau. Que o Rousseau, ele também vai partir da mesma premissa de Hobbes, né? Só que ele vai discutir de outra maneira o estado de natureza. Segundo o filósofo, segundo Rousseau, o, é diferente de Hobbes a falar, que argumentava que o homem é o lobo do homem, né? Na realidade, Rousseau vai falar diferente, que o ser humano é um bom selvagem inocente. Ou seja, nós nascemos bons, selvagens. Isso aqui significa que não somos seres sociais, certo? E inocentes. Em seu estado natural, o homem vivia em harmonia. Mas qual o motivo dessa mudança? O que ocorreu para essa mudança tão brusca no ser humano? Seu bom selvagem inocente. Aí ele vai falar o seguinte, que é a propriedade privada. Então, a propriedade privada é a origem para o som de todos os males. Entende? Aí, depois, ele criou lá o contrato social. Esse contrato social é, inclusive, a metáfora do bom selvagem é somente uma forma que o Rousseau encontrou para questionar o que é a filosofia iluminista e a política moderna. O problema do contrato é como resguardar a justiça e a liberdade do Estado de natureza social. Então, inclusive, ele deixa bem claro em relação à vontade geral, é, para obedecer à vontade da maioria, então você abre mão do seu pensamento individual, do individualismo, e o submete à coletividade. Entender assim como Rousseau via. Então vamos lá para o próximo. Enciclopédia, tá certo? A enciclopédia, né, na realidade, ela pretendia ser uma suma completa dos conhecimentos filosóficos e científicos da época. Colaboraram, para vocês terem uma ideia, com esse conjunto de livros, mais de 300 pensadores. E a tônica da obra era o quê? O anticlericalismo, tá certo? O materialismo e principalmente o liberalismo político. Era tônica, era o que o livro mais abordava, entende? Então, por isso, era contrário às monarquias absolutistas e também era contrário à igreja. No entanto, que foi proibida pelas autoridades e passou a circular clandestinamente, porque os padres não queriam hipótese alguma que circulasse
esse livro aí porque ia contra os conceitos, preceitos, pensamento da igreja. Então, o que acontece? Os iluministas eles sonhavam, enfim, com um mundo onde houvesse a colaboração entre homens para alcançar o quê? A felicidade comum. Então, o que ocorreu? Diderot e D'Alembert foram os principais componentes do grupo conhecido como os enciclopedistas, que organizaram, certo, e publicaram a grande enciclopédia. Diderot filósofo francês que assumiu a direção, apesar de inúmeras dificuldades até a sua conclusão, afirmava que os homens jamais serão felizes, ou melhor, os homens jamais serão livres enquanto não seja estrangulado o último rei ou as tripas do último padre. Era o pensamento deles em relação ao que tudo que ocorria na época, o absolutismo dos reis, a forma como a igreja participava, de uma forma muito totalitária, de uma forma muito. Então eles eram contra isso. Então eles queriam um mundo onde houvesse mais liberdade. Então Diderot escreveu um artigo da enciclopédia no qual ele coloca críticas ao absolutismo e defende o poder vindo do consentimento do povo. Certinho, agora aqui, pessoal, só para ir finalizando, é o despotismo, né? Despotismo esclarecido. Os governantes absolutistas, certo? Deixa eu marcar aqui, de alguns países europeus, adotaram certos princípios iluministas, promovendo em seus estados uma série de reformas nos campos social e econômico. Esses governantes ficaram conhecidos como despotas esclarecidos. De modo geral, pessoal, a palavra déspota refere-se que a ditador. Mas, ao mencionarmos déspotas esclarecidos, estamos nos referindo aos monarcas absolutistas que mostraram ser receptivos a certos princípios iluministas. Essa reforma se deu principalmente no campo da educação, com incentivo à educação pública através da construção de escolas, por outro lado também do apoio à academias literárias e científicas e também da divulgação de textos eruditos, e no campo referente às tributações, com o aperfeiçoamento do sistema de arrecadação tributária, principalmente procurando tornar menos opressivo a cargas de tributos cobrados das classes populares. Tá certo? Aí tem alguns despotas aqui, déspotas esclarecidos, que foram considerados esclarecidos, como o caso Catarina II, da Rússia, certo? É, aí temos aqui Frederico II, da Prússia, e vários outros. No caso aqui, Sebastião José de Carvalho e Melo, o, o famoso Marquês de Pombal, outro déspota esclarecido. Então, pessoal, é isso aí e até a próxima aula. Até mais para vocês.